Olha, gente, agora a gente vai falar sobre o quê? Algo mais sério, né? A gente vai falar sobre a questão do abandono de incapaz, porque a gente sempre ouve falar essa palavra, que é, no caso, quando abandonar uma pessoa que está sob cuidado, de guarda, vigilância, autoridade, pode ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser um adolescente. E o abandono de incapaz, ele é crime, sim. Aqui em Roraima acontece com muita frequência. Quem vai explicar para a gente é a Adriana, que vai voltar aqui. Adriana, então, assim, é um assunto muito sério, porque acontece com muita frequência aqui no nosso estado. Eu acredito que todo mundo já tenha visto ou ouvido falar de uma criança, um adolescente ou um idoso que foi abandonado. Eu queria que tu explicasse para a gente direitinho como é que é, o que é o abandono de incapaz e, assim, tem consequências quem comete esse crime. Com certeza, Ana. Como você mesma disse, abandono de incapaz é sim considerado crime. As penalidades elas vão de prisão, reclusão, que vão de 6 meses até 12 anos. E esse tipo de crime é mais comum do que a gente imagina aqui em Roraima. Principalmente casos em que pais ou responsáveis, geralmente pai ou mãe, que estão com as crianças em casa, geralmente fim de semana, na noite, vão para festa, vão beber, consumir bebida alcoólica e acabam deixando as crianças sozinhas em casa. Inclusive, um caso como esse ocorreu nesse fim de semana aqui em Boa Vista. Inclusive, eu estou aqui com o conselheiro tutelar Franco Rocha, ele que acompanhou esse caso e vai contar para a gente como que aconteceu, né? Abandono de incapaz, um caso desse no fim de semana, muito claro. Na verdade, o abandono de incapaz é crime. No último fim de semana eu estava de plantão e uma mãe deixou 3 crianças, uma criança de 2, 8 e 9 em casa, saiu durante aproximadamente umas 10 da noite e voltou no outro dia às 9. Durante a madrugada inteira, as crianças me confessaram que não conseguiram dormir, principalmente o de 11 anos. E, inclusive o bairro é um bairro onde acontece um alto índice de violência. Quer dizer, uma situação de risco para a integridade física das crianças, além do trauma emocional. E as crianças ficaram, inclusive, durante o período da manhã sem se alimentar. Então se caracterizou aí o abandono de incapaz, que é crime gravíssimo, e o mais grave ainda, os traumas emocionais que essas crianças vão levar para a vida toda. E abandono de incapaz, o que é esse tipo de crime? É quando a pessoa abandona um vulnerável que ele é responsável? De acordo com o Código Penal Brasileiro, que é o artigo 133, abandono de incapaz se caracteriza deixar crianças ou um incapaz sem a supervisão e sem os cuidados de um adulto, onde esse abandono possa resultar em risco, em situação de perigo para essa criança ou para esse adolescente. Como a gente estava conversando anteriormente, casos assim são mais comuns do que a gente imagina aqui em Roraima, né? Lamentavelmente, ocorre com uma frequência muito grande. A situação realmente é preocupante, inclusive seria importante fazer uma campanha a nível de Roraima para que a gente pudesse conscientizar os pais para não cometer esse crime gravíssimo. Que geram muitas consequências, né, para as crianças, para a família, e a população pode ajudar a inibir esse tipo de crime denunciando. O Conselho Tutelar está à inteira disposição da população 24 horas. Nós sabemos que cada cidadão tem um compromisso de proteger as crianças, de acordo com o Estatuto. Responsabilidade de proteger é da família, da comunidade, da sociedade, do poder público de todos, do modo em geral. Então nós fazemos um apelo dramático a toda a sociedade de Boa Vista que denuncie, para que a gente possa tomar as medidas e proteger as nossas crianças. E existem vários tipos de casos que podem se enquadrar como abandono de incapaz. A gente pode citar alguns casos? Por exemplo, quando a mãe deixa as crianças só em casa, né, sem a supervisão de um adulto, e resulta em risco, é abandono de incapaz. Quando a mãe sai para beber, por exemplo, como eu já atendi casos, onde ela bebe e não consegue mais ter controle de si mesma, onde fica altamente embriagada. Então, naquele momento ali também, pode ser caracterizado um abandono de incapaz, porque ela está incapaz de administrar, de cuidar daquela criança naquele momento ali, devido ao seu estado de embriaguez. E a gente faz o apelo à população, né, que denuncie. Exatamente, a denúncia ela é fundamental, porque a gente sabe que um crime como esse ocorre com muita frequência. E tem pais, como eu já atendi, mães e pais, que já são reincidentes no abandono de incapaz. Mas eu gostaria de deixar bem claro, o abandono de incapaz é crime e a pessoa vai presa
e aí vai ser estipulado uma fiança. E a penalidade, como eu já falei, é de 6 meses a 3 anos. Muito complicado. Muito obrigada pelas informações, Franco. Um ótimo dia a você. A gente deixa um apelo à população. Como o Franco acabou de dizer, os casos são inúmeros, vários, e nessa pandemia só aumentou. Então você que está em casa, conhece algum vizinho, algum morador próximo à sua casa, algum parente está passando por esse tipo de situação, alguma criança, alguma pessoa com deficiência física, algum vulnerável, idoso, está passando por esse tipo de situação, denuncie. E a denúncia pode ser anônima através do Disque 100 ou também do 190. Ana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Adriana, pelas informações. É importante, denuncie, viu, gente? Se você souber de alguma pessoa que deixa criança, adolescente ou idoso, denuncie sim.